Bom dia a todos e a todas que estiverem nesta manhã de hoje aqui ouvindo esse áudio, né? E eu quero deixar uma palavra para vocês nesse dia de hoje, nesta manhã tão maravilhosa, né? Porque nós temos que nos alegrar com esse novo dia, porque esse dia foi o dia que o Senhor fez para nós, né? Ele nos presenteou com ele e eu quero deixar, né? Uma palavra para vocês, que é como se fosse um convite, né? É um convite, na verdade. É um convite de Deus para cada um de nós, né? Para que a gente venha até Ele, né? Para que a gente vá buscar o nosso Salvador, buscar a presença dEle, correr atrás da nossa salvação, né? E aqui está um convite, está lá em Isaías 55, e eu vou ler, né, para vocês, e se vocês puderem pegar a Bíblia de vocês, né, porque a gente nunca pode ficar com o que o profeta fala, mas nós temos que ficar com aquilo que verdadeiramente está escrito na palavra de Deus, né, porque às vezes o profeta fala o que vem dele mesmo, né, mas nós temos que dar ouvidos para aquele profeta que verdadeiramente fala o que está escrito na lei de Deus, na palavra dele. Então, hoje Deus faz um convite a todos nós. Todos os dias Ele tem tido misericórdia de nós. Todos os dias em que nós ainda estamos aqui, né? Ele está prolongando nossos dias, tendo paciência conosco, até a gente se converter a Ele, até a gente buscar conhecê-lo, né? A conhecer Ele em verdade, né? Porque Deus, né? Deus, ele tem o nome dele tem sido blasfemado aí por muitos, né? E só que ele quer nos mostrar a verdade, né? Então, por isso, nós não podemos ficar só com aquilo que as pessoas mastigam e dão para a gente comer. Parece que nós estamos comendo comida mastigada, mas a palavra de Deus é comida, é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Por isso que nós mesmos temos que ir até a fonte. Nós temos que ir e não comer aquilo que já está mastigado, né? Que nós temos que comer a verdade, nós mesmos buscar, nós mesmos irmos até o lugar que está sendo servido e a gente servir, e a gente comer, nós mesmos mastigarmos. Porque a palavra de Deus tem que ser comida, tem que ser mastigada para o nosso aprendizado, né? Então eu vou deixar esse convite aqui para vocês, que está em Isaías 55. Então não fiquem com o que as pessoas falam, fiquem com o que Deus fala. Então vamos ouvir, mas vamos acompanhar para ver se é isso mesmo que a palavra diz, né? Então tá lá Isaías 55 e eu vou ler para vocês, que diz assim: no subtítulo está escrito: Convite ao sedento. Ó, vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Vede, e eu o dei por testemunho, e aos povos como príncipe e governador dos povos. Certamente chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor, o teu Deus, e do Santo de Israel, pois ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e prosperará naquilo para que a enviei. Com alegria saireis e paz serei guiados, e os montes e os outeiros exclamarão de contentamento perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para renome do Senhor, por sinal eterno que nunca se apagará. Amém? Essa é a palavra do Senhor para hoje, né? Para os nossos dias. Essa é a palavra do Senhor. O Senhor aqui, Ele faz um convite para nós, a todos aqueles que têm sede, para que a gente possa beber da água da vida. Aquele que está sedento, né? Ele pode vir se ele quiser, se ele desejar, se ele quiser matar a sede dele, ele tem que vir a tomar dessa água, que é a água da fonte da vida, que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus também é o pão da vida, né? Quem come desse pão e bebe dessa água nunca mais terá fome e nunca mais terá sede, né? Porque nós seremos transformados por essa água e por esse pão que nós estamos comendo nesta manhã de hoje. A palavra de Deus, ela é a fonte e nós devemos buscar dessa fonte, né? Então o Senhor aqui, Ele fala conosco, né? Toda a palavra de Deus, ela fala com a gente, né? E o Senhor diz, né, que nós devemos buscar Ele enquanto nós podemos achar, e nós devemos invocar Ele enquanto Ele está perto, porque um dia Ele vai fechar a porta. Essa porta é a porta da graça, porque quando o Senhor morreu lá na cruz, né, e Ele nos chamou pela graça dele, né? Ele nos alcançou pela graça dele, Ele morreu no nosso lugar. Então, nós fomos chamados pela graça para crer nele, porque a graça veio de graça e nós não precisamos nos esforçar, porque quem cumpriu toda a lei no nosso lugar foi o Senhor Jesus Cristo, né? Ele nos comprou, né? Ele nos trouxe da morte para a vida, ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, né? Então, nós devemos buscar a Ele, né? Porque quando a porta da graça, porque Ele está dando oportunidade para todos. Aquele que tem sede, vem e beba, né? Beber a fonte da água da vida, que é Jesus. Nós devemos beber dessa água, beber da palavra de Deus, comer da palavra de Deus, para que nós possamos ser salvos por ela. Porque um dia, quando Ele fala, me buscar enquanto se pode achar, porque um dia Ele vai fechar a porta e aí vai ser choro e ranger de dentes. Muitos vão ficar para fora, porque Ele vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar e essa porta vai se fechar, né? Ele vai buscar uma multidão de pessoas que deixaram tudo por causa dele. Ele vai buscar as pessoas, os servos, né, que não adoraram as coisas desse mundo, mas que buscaram as coisas do Senhor, a viver pela fé, né? Então o Senhor vai buscar, e quando a igreja do Senhor, que somos nós, formos retirados dessa terra junto com o Espírito Santo, né? Então essa porta, que é a porta da graça, que é através da fé, nós vamos ser salvos através da fé. Porque a lei o Senhor Jesus já cumpriu no nosso lugar, porque nós antes teríamos que cumprir a lei, mas o Senhor veio e cumpriu no nosso lugar, porque cumprir toda a lei é uma coisa que é impossível, ninguém consegue.
mas o Senhor cumpriu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos pela fé, que quer dizer pela graça de Deus. E um dia, quando ele buscar a igreja dele, ele vai fechar essa porta, e aquelas pessoas que não se prepararam ficará de fora. E essas pessoas vão bater na porta, né? Como a passagem das 10 virgens relata, né? Que 5 eram prudentes e 5 eram tolas. As que estavam preparadas, tomando da água da vida, comendo do pão da vida e se enchendo do azeite, que é a presença do Espírito Santo. Essa será levada para o céu, né? Essa será retirada por Deus, será buscada pelo noivo, que é Jesus Cristo, né? Então, o Senhor, ele vai fazer o que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, nós estamos tendo tempo hoje para que a gente possa buscá-lo, para que a gente possa conhecê-lo, para que a gente possa ouvir a palavra dele e praticar a palavra dele, andar segundo os mandamentos dele, aquilo que ele tem nos ensinado, né? Todos os seus ensinamentos são para o nosso crescimento espiritual. Então essa porta da graça vai ser fechada. Então por isso que nós temos que buscar ele hoje, porque hoje o Espírito Santo ainda está na terra, mas quando o Espírito Santo for retirado, a igreja que também tem o Espírito Santo, ela vai ser retirada, ela vai subir ao céu, ela vai ser arrebatada dessa terra. Então os que ficar vai sofrer, vai gemer, vai chorar, né? Vai se arrepender porque não buscaram a tempo, né? Porque hoje é o nosso dia, é o dia de nós nos arrependermos dos nossos pecados e buscar conhecer o Senhor em espírito, em verdade, buscar o conhecimento da palavra dele, né? Porque só assim nossos olhos vão ser abertos, quando a gente buscar ele de todo o nosso coração, buscar conhecer ele, conhecer a verdade dele. Então nossos olhos vão ser abertos, né? E o Espírito Santo vai fazer a transformação na nossa vida, porque o próprio Espírito Santo é aquele que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O próprio Espírito Santo é que convence que a palavra de Deus é a verdade, né? Então, nós devemos invocar o nome do Senhor enquanto ele está perto, não esperar ele se retirar, né? Porque quando ele se retirar, vai ser choro e ranger de dente, né? E o Senhor nos aconselha: deixa o ímpio o seu caminho e o maligno os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, para que ele se compadeça de nós, né? Nós devemos nos tornar para o nosso Deus, pois ele é grandioso em perdoar, ele quer nos perdoar, porque até o presente momento ele tem tido paciência conosco, porque ele não nos exterminou dessa terra, como ele exterminou a terra na época de Noé, que ele mandou o dilúvio para destruir a todos, porque o mundo estava cheio de maldade, de maledicências, né? O mundo estava corrompido pelo mal, então o Senhor mandou as águas do dilúvio para destruir toda a terra e tirar toda a vida que tinha na terra, né? Mas o Senhor foi tão misericordioso, porque tinha um justo naquela época, e só tinha um, que era Noé. Então, por causa de Noé, toda a família dele foi salva, porque Noé creu em Deus. Noé, ele andava com Deus, né? Ele era uma pessoa boa, uma pessoa justa, né? Então, o Senhor o escolheu para salvá-lo, para que a geração continuasse. Então, Noé e sua família foram guardados das águas do dilúvio, e por isso nós estamos aqui, né? E nós temos que buscar o Senhor, porque essa terra, ela vai ser destruída novamente, porque por causa da maldade, por causa da corrupção, por causa das malícias, das maledicências, né? Por causa do egoísmo das pessoas, por causa do orgulho das pessoas, né? Essa terra, ela novamente vai ser destruída, e quem não se converter ao Senhor, não se arrepender dos seus pecados, então serão destruídos junto com essa terra, né? Junto com a maldade do homem, né? Vai ser destruído. Muitos que apoiam coisas erradas, né? Apoiam o aborto, né? Não só aqueles que fazem, mas aqueles que apoiam, né? Apoiar muitas coisas que não provém do Senhor, não provém daquilo que o Senhor nos ensinou, da doutrina do Senhor, que está escrito na palavra dele, né? Serão destruídos tantos os que apoiam as coisas erradas, que não conhecem entre bem e o mal, que ainda estão na ignorância. Por isso nós temos que conhecer entre o bem e o mal, e escolher o bem, e escolher a vida, porque aquele que escolhe o mal, seguir o caminho do mal e apoiar as coisas más,
Então esses, o caminho deles é a morte eterna. Mas nós que escolhemos o bem, em conhecer o Senhor e andar na sua doutrina, na sua palavra, então nós seremos guardados da hora da provação, porque a provação ela virá sobre todo mundo, né? Não sou eu que estou dizendo, mas a própria palavra está escrita lá no livro de Apocalipse, que vai vir uma grande prova, e nós, os que estamos em Cristo Jesus, seremos guardados dessa prova, porque nós somos aqueles que estão em Cristo Jesus, eles são eleitos de Deus, eles foram chamados e foram escolhidos para crer no Senhor Jesus, né? Então, esses o Senhor guardará da grande prova que virá ao mundo. E aqueles que ficar, vai ser choro e ranger de dentes, porque eles vão passar por uma grande prova, né? Porque hoje nós podemos provar, hoje nós podemos provar o Senhor que nós o amamos, porque nós estamos, se nós amamos, nós obedecemos o mandamento dele e estamos andando segundo os ensinamentos dele, praticando o que ele nos ensinou, né? Então nós sabemos que nós estamos nele e ele prometeu, ele tem promessa para os filhos que amam ele, né? Para os filhos que escolheu seguir ele, a tomar a cruz, a própria cruz, e a seguir ele, né? E a fazer as vontades que são dele, porque os pensamentos dele não são nossos pensamentos, né? Os propósitos, os planos dele não são os mesmos do nosso, eles são maiores do que o nosso, né? A própria palavra aqui que diz, né? Então o Senhor também, ele fala que assim como desce a chuva e a neve dos céus, é para lá, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar da semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, e ela não voltará vazia, não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e prosperará naquilo para que enviei. E o Senhor enviou a palavra dele, e a palavra dele é Jesus que se fez carne. Ele deixou a palavra dele para a gente se firmar nela, porque a palavra de Deus é uma rocha firme. Aqueles que estiverem firmados na palavra dele será livrados da prova, da grande prova que virá ao mundo, né? Aqueles que estiver firmado, né? Aquela pessoa que está firme, ela não se abala. E ele fala que a palavra dele não volta para ele vazia, porque essa palavra que eu estou falando aqui hoje, ela não voltará para Deus vazia, porque ela vai encontrar terra sedenta, ela vai encontrar terra que precisa ser molhada com a chuva. Então essa terra sedenta, essa terra seca vai ser molhada através dessa palavra, porque o Senhor mesmo disse que a palavra dele não volta para ele vazia. E essa palavra que eu estou falando aqui não é palavra que vem de mim, mas é a palavra que vem de Deus, e ela alcançará o coração de todos aqueles que chegaram até aqui neste áudio. Essa palavra ela não voltará para Deus vazia, porque essa palavra vai encher vocês de uma forma tão sobrenatural. Essa palavra ela vai transformar a vida de vocês e vai voltar para o Senhor cheia de semente, cheia de fruto, em nome de Jesus, né? Eu já falo aqui, já estou orando e já estou profetizando, e toda essa palavra aqui que vocês escutaram nessa manhã de hoje não voltará para Deus vazia, porque é uma palavra que vai cair em terra sedenta e em terra que precisa ser molhada pela chuva. E a palavra é a chuva, a palavra é a água que molha a terra, né? Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês aqui hoje, e já oro ao nosso Deus grandioso que faz o sobrenatural sobre a vida de cada uma de vocês nesta manhã, né? Em nome de Jesus, né? Que vocês sejam alcançados pela palavra que salva, que cura e que liberta. Eu oro aqui nesta manhã hoje, né? Por todos vocês que estão escutando esse áudio, e que vocês possam deixar um amém no final do áudio para me saber que vocês estão escutando, né? Que a palavra de Deus não vai voltar para ele vazia. A palavra de Deus vai voltar cheia de frutos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado por vocês terem chegado até aqui.